Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast! Ah, que legal, em áudio e vídeo! Para você que nos assiste em vídeo, você está nos assistindo no YouTube, no canal do quê? Do Bino Sabe, o canal dos vídeos do BizuCast. E você que está escutando o nosso podcast, provavelmente está escutando o nosso podcast BizuCast. Você deve estar escutando no Spotify, né? Ah, eu sei. Ou então você está escutando no Apple Podcasts ou no Google Podcasts, em vários lugares, não importa qual agregador, no Addict, em tantos outros que existem por aí. Obrigado pela audiência. A gente geralmente começa os nossos podcasts e eu esqueço de agradecer as pessoas, né, que são assinantes do Apoia-se e nos ajudam. E se você ainda não nos ajuda, por favor, entra lá, né? A gente sugere. A gente vai deixar o link aqui embaixo pra vocês. O link pra quem está tiver. em todos os episódios. Você pode doar R$5, pode doar R$10, pode doar 15 e ajuda a gente a manter a assinatura de pé. A gente, só pra você ter uma ideia, a gente gasta R$142 com hospedagem por semestre. Então é 300 por ano. Então as assinaturas nos ajudam a pagar isso. Mas as assinaturas andaram caindo, pelo menos metade delas. O pessoal não renovou. Lamentável. Vamos parar esse negócio então. Pô, pessoal, ajuda lá, volta a ajudar. Cincão, gente, cincão. Wellington, a gente hoje vai falar de um assunto, nada de coisa séria, né? Vai fazer, podcast, fala coisa séria, coisa chata. Nós vamos falar de uma coisa que a gente gosta de falar de capirotagem, gosta de falar de teoria da conspiração, é com a gente mesmo. Do que nós vamos falar hoje, Wellington Lewis? Hoje a gente vai falar sobre síndrome de Havana. Havana. Teria alguma coisa a ver com o velho da Havan? Não. Ou com Fidel Castro. Fica aí que tá bem legal. O Wellington, a gente contou mais uma vez com a ajuda do ChatGPT para nos auxiliar na construção nosso novo funcionário, inclusive, gostaria de apresentar a vocês. Acho que é o terceiro ou quarto episódio já que a gente faz com o ChatGPT aqui nos ajudando, né? Então, é o funcionário do mês, né? E é ele. E é sensacional, né, cara? Esses dias eu tava tendo conversa, eu queria falar mais uma vez de ChatGPT, porque é um assunto legal. E a gente tava conversando com o Fernando Ishida, que já participou aqui do podcast uma vez, trabalhou comigo na Votorantim. Hoje em dia, ele trabalha comigo lá na Britânia. Que legal, não sabia não. Muito legal, eu vou convidar ele de volta, porque ele tem uma visão bem antagônica à minha e acho que a sua também, um pouco de positivo sobre o ChatGPT. Ele vê assim, da mesma forma que eu vejo o metaverso, que pra mim acho que é uma coisa que é uma bolha, só que não serve pra nada. Ele olha isso, ele olha um pouco isso sobre o ChatGPT. Vale a pena a gente discutir sobre isso. Caramba, eu quero ver ele trazer uma evidência contra. Quero ver, cara, trazer uma, porque assim, de verdade, cara. Pô, eu vou perguntar assim, quanto que você já conseguiu usar o metaverso pra te ajudar na tua vida? Agora... Mas foi o que eu falei. E o mais grave, Wellington, você quer cair da cadeira? Nós não vamos falar disso, é a última coisa que eu vou falar. Mas tá bom. Mas é assim, ó, você quer cair da cadeira? Olha esse fato. Quantas pessoas ao seu redor, onde você trabalha, onde você trabalhou no passado, pra gente não se comprometer no presente. Mas para pensar na última empresa que você trabalhou, volte, feche os olhos, olhe ao redor as pessoas que trabalham com você e quantas pessoas ao seu redor que você conhece o ChatGPT não poderia substituir. E assim, não tô falando do ChatGPT como você tá hoje usando ali, que é um trial. Tá no site, pra você conversar e tal. Nós estamos falando daquela ferramenta funcionando. No poder de escala desse negócio, cara, é absurdo, cara. É absurdo. Ele substitui todo mundo, cara. E, inclusive, às vezes é assustador, cara. Tipo, quando você olha algumas coisas e fala, isso aqui é assustador, cara. Tipo, pra todos, cara. É uma puta de uma... Não vou dizer ameaça, né? Mas pra gente não ficar muito tempo em cima disso, mas eu quero falar um negócio. Eu ouvi alguém... Eu não vou conseguir dar os créditos adequados aqui, porque eu não lembro mais. Falando que as pessoas têm muito medo da máquina por si só, né? E falar, a máquina pode substituir o homem. Cara... Pode, em várias coisas, mas não existe nada mais poderoso que o conjunto homem mais máquina. Cara, é aqui que tá o ouro do negócio, entendeu? É como que a gente vai usar essa ferramenta pra gente não ser obliterado do mapa, entendeu? Exato. É que nem o cara que inventou o arado de campo lá e deixou de ser puxado por ser humano e na enxada, mas o ser humano tinha que operar.
né? E o Sim. ser humano tem vivido desde a época das cavernas até hoje com essa relação de criar ferramentas e tornar essas ferramentas amplificadores dos nossos talentos, né? Eu acho que é Sim. isso, é mais isso. Mas a gente veio falar de assuntos, já que a gente começou a falar sobre máquina, revolta das máquinas, Ixi. né? Nós vamos falar de um assunto também polêmico. Queria que tivesse aqui o Polêmico. André, claro, mas também o primo dele, né? Rafa Keinert, para falar sobre essas teorias da conspiração. Ele nos forneceria muito mais evidências do que nós vamos tentar arranhar aqui hoje, Wellington, tá? É o seguinte, o que é síndrome de Havana? A síndrome de Havana é um termo que se refere a um conjunto de sintomas que alegadamente afetaram diplomatas americanos e canadenses que trabalhavam em Cuba entre 2016 e 2018, Wellington. Os sintomas incluem dor de cabeça, zumbido... Recente, hein? Hã? Recente, né? Recente, Recente, cara. ó. Sintomas, dor de cabeça, zumbido no ouvido, tontura, náusea e perda da audição. As causas exatas da síndrome ainda são desconhecidas, mas algumas teorias sugerem que ela pode ter sido causada por ataques sônicos ou de micro-ondas direcionados. Outras teorias, no entanto, sugerem que pode ter sido causado por fatores ambientais ou psicológicos. Então, assim, é um assunto que quem não tá ligado, né? Não foi uma ou duas pessoas, foram 40, Wellington, Caramba. ao longo de 2 anos. O cara voltava para os Estados Unidos doente, os caras achavam que era uma doença, colocaram o cara de quarentena. E o cara foi, acho que o primeiro foi deteriorando a saúde do cara. O cara ficando doente, ficou surdo. E assim, ninguém sabe o que tá acontecendo. Aí tem o relato de um desses caras que sobreviveu lá, tipo, e não teve grandes sintomas. O cara falou que ele foi dormir, outro dia ele acordou totalmente tonto. Ele falou assim, cara, parecia sintoma quando você vai pra Colômbia, tal, que você pega aqueles vermes, sabe, que protozoários e tal, que o cara fica super doente, malária, tal. O cara pensou assim, não, eu peguei uma malária, peguei uma dengue aqui. O cara fazia check-up geral, não tinha nada, ué. Zerado, né? Nada. E os caras que saíram da embaixada durante o ataque ficaram com sintomas leves. E aqueles que ficaram mais tempo, zicaram os caras. E daí o pessoal chama isso de síndrome de Havana. E não tem explicação até hoje. Como é que pode? Como é que pode? Deixa eu fazer um comentário sobre isso, porque o Albino vai saber, ele vai lembrar que eu sempre fui meio. Eu sempre fui meio avesso, meio contra, ou muito cético sobre qualquer tipo de conspiração. Uhum. Até que aconteceu um negócio esses dias. E eu comecei a pensar, tá? E era um vídeo de um cara fazendo stand-up, piada, alguma coisa assim. E aí ele tava comentando, vocês não acreditam em conspiração? Pô, interessante, né? Daí ele perguntou assim, quem aqui que é pai? Ou mãe, né? E aí uma galera levantou a mão, né? E aí ela falou assim, cara, quantas vezes vocês mentem pros filhos de vocês? Durante o dia? Aí todo mundo, tipo, ele falou, duvido que vocês não mentem pelo menos 1 ou 2 vezes por dia pros filhos de vocês, especialmente pros menores, né? Uhum. E aí ele fala, cara, agora imagina que o governo é o seu pai, entendeu? Exato. Você acha que o governo nunca vai contar uma mentirinha pra você, cara? Que tá tudo acontecendo da maneira que você acredita, cara? É impossível. E aí depois que ele falou esse troço, por mais singelo que seja, eu comecei, claro, não é pra ficar maluco e achar que tudo é um problema, tudo é uma bolha, né? E tudo, ai meu Deus, conspiração é tudo lado. Que tem gente que é conspiratório por natureza, né? O cara, ele acha que tudo que acontece tem uma coisa envolvida. E que pode ser que tenha, também. Pode ser que tenha. Mas, o grande tem cara ponto que fica encanado com isso, né? Tem cara que fica encanado e fica hipocondríaco. Isso, porque na prática, gente, se for as coisas que a gente pode considerar que sejam ou não conspirações, mas nossa vida muda pouco, entendeu? Então, tipo, no nosso dia a dia, eu vou trabalhar, eu volto, eu faço a minha comida, eu vou no mercado. É a mesma coisa que os caras falam de tapar a câmera. E tem várias provas que os caras veem as câmeras. Meu amigo, pode me filmar pelado. Qual que é o problema? Eu ando aqui na minha casa de cueca o dia inteiro. Se quiser, vem aqui no Atual do Túlio, 973. Você vai ver eu aqui. Eu ando de cueca o tempo todo. E daí? Wellington, gente, sabe o que eu acho? Eu não acho que é 100% isso. Mas assim, o cara que mais tem medo de, na minha intimidade, é o cara que deve estar enrolando um bag, fazendo uma carreira de cocaína
Só pode ser isso? Normalmente é o cara que tem uma coisa pra esconder, entendeu? Normalmente. É. Porque assim, se você não tem nada pra esconder, cara, não dá nada, entendeu? Tipo, qual que é o problema? Então, tipo, se a tua vida for livro aberto, cara, não dá nada. Agora, se você tem culpa no cartório, aí, meu filho, aí qualquer coisa. Mas isso é incrível. Desculpa eu fugir um pouco do tema aqui, mas isso é incrível. Quando o cara que mais reclama desse tipo de exposição, normalmente é o cara mais ardiloso, aquele cara que tá Mais sempre. É o cara que tá sempre devendo alguma coisa, cara. Então, aproveita e reflete um pouquinho aí, cara. Se cada vez que alguém fala assim, então abre a base aí, deixa eu ver, abre a pasta aí, como Pode é que estão os abrir, arquivos aí? Pode abrir. Pode aí, né? cara. Aí, porque assim, se você tá com tudo conforme, né? Não tá fazendo nada de errado, não tem porquê, cara. Não tem. Pra mim, eu sou daquela não. política, eu já vi um pessoal, acho que lá na Coreia, que defende que é o 100% transparente, né? Já pô, tá louco. E o conceito de blockchain no futuro mira isso. Transparência 100%. Quer ver quanto que eu gasto, quanto que eu paguei hoje no meu almoço? Veja. Ué, o que o cara vai fazer com isso? Ai, mas os dados... Pra mim, eu vou te falar, eu sei que eu sigo, eu já trabalhei com compliance, eu sigo LGPD. Não tô dizendo que eu não sigo, mas assim, é uma baita de uma baboseira, cara. Por quê? Você fala perto do teu celular, banana. Vai aparecer propaganda de banana pra você. O que mudou a LGPD, isso antes e depois? Continuam te monitorando do mesmo jeito, amigo. Não dá nada. E se eles querem me monitorar pra me dar as coisas que eu quero comprar e me dar as melhores ofertas... Melhor ainda. Tô aqui, meu corpo é de vocês, pode monitorar. Só venha. Cara, tipo, é uma burrice, cara. Ai, os paparazzi, são as princesas Diana que não podem ser monitoradas. Ah, palhaçada, cara, por favor. Tumultuamos já aqui. Tumultuamos. Vamos falar de teoria da conspiração. Vamos entrar já no fervo, a parte 2 aqui do nosso podcast. E a gente vai entrar aí nas possíveis teorias da conspiração. Há várias teorias da conspiração que circulam sobre a síndrome de Havana, incluindo sugestões de que ela pode ter sido causada por agentes da inteligência de outros países ou por uma arma secreta. Seria uma arma secreta? Algumas teorias sugerem que a síndrome de Havana pode ter parte de uma guerra psicológica ou experimento secreto. No entanto, muitas dessas teorias são baseadas em especulações e não têm evidências concretas que as sustentam. Claro, Por isso né, que é uma teoria, né? Por isso que é uma teoria, né? O ChatGPT, ele tem medo de dizer, ChatGPT fala que síndrome de Havana. Calma, ChatGPT, nós estamos do teu lado. Ninguém vai te julgar, cara. Ninguém vai te julgar. Tá tudo bem, cara. Aqui nós estamos no círculo de confiança. De proteção, esse círculo de confiança. É isso aí. Eu pedi pra ele listar 4 teorias possíveis, porque eu falei pra ele assim, há várias teorias, você consegue me dizer quais seriam essas 4 teorias, as 4 mais ditas e mencionadas? Aí ele falou, tá? Aí eu vou lendo aqui e a gente vai comentando. A primeira é ataque sônico ou micro-ondas direcionado. Uma das teorias mais populares é de que a síndrome de Havana foi causada por ataques direcionados de micro-ondas ou som, ou uma arma sônica, possivelmente realizado por agentes de inteligência de outros países. O que você acha? Não é tão impossível, né? Não, porque uma coisa que a gente sempre aprende é que todo desenvolvimento de tecnologia ele tem uma origem bélica, né? No 99% de toda tecnologia que a gente desenvolve, ela tem uma origem bélica. Então, e assim, se a gente tá desenvolvendo coisas novas aqui para esse fim, não é algo que eu acharia tão fora da curva, não. E ele fala que a segunda seria uma arma secreta. É que talvez não saiba. A primeira também é secreta, né? Se for pensar, a primeira bem também seria, secreta. Né? Mas eu acho que sim, poderia ser um teste. Eu acho plausível que tenha sido uma arma e possa ser uma arma sônica ou de micro-ondas, né? Existem vários testes de arma micro-ondas na Deep Web. Eu nunca vi, mas eu sei que o pessoal... tá sabendo. Ai, não acesso, cara. Marquinho, tio Bill, galera, todo de zóio aqui. Pode Presta atenção. Eu tenho medo de perder meu dinheiro, meu amigo. Isso é o que o judeu mais tem medo na vida. Perder dinheiro. Esse arquivo.tor aí, cara. Pode procurar. Outro motivo que a minha vida é um livro aberto. Como diria meu amigo Didi, a minha vida é um livro aberto. Basta achá-lo e encontrá-lo. Poderia ser uma arma secreta? Pode, porque micro-ondas tem esses efeitos mesmo. Tem um caso bem conhecido de um engenheiro de antenas de telecomunicação que ficou trabalhando debaixo de uma antena, e a concentração de micro-ondas afetou a audição dele, até a órgãos internos. Então,
esse tipo de equipamento já vem sendo pesquisado e utilizado há muito tempo, né? E vamos falar, né, Wellington, pra nós que E somos é difícil engenheiro, de... não sei se pra você, mas pra mim, como engenheiro, eu custo a entender o funcionamento do forno micro-ondas. Pra mim é um negócio, Cara, uma capirotagem Não, isso aí pesada. é Alien, cara. Esse troço aí é alienígena, cara. Essa porra, é tão louco. É Porque muito não tem- sci-fi, é muito Não, sci-fi. é loucura, cara, você E você não usar... querer usar isso como arma é loucura como não, cara. Então, e aí, e de novo, como a gente fala de que todas as motivações tendem a ser bélicas, possivelmente quando estavam desenvolvendo micro-ondas, já foi por algum motivo que era pra poder resolver um problema de guerra, entendeu? Claro. Então, e assim, se o micro-ondas já existe há quanto tempo? São uns 30, 40 anos, mais ou menos, aí que já Mais existe. até. Então, assim, cara, a chance de já existir armas, né, com esse propósito, cara, é enorme, entendeu? Isso aí é meio, como é que fala? É meio Skynet, né? Quando a gente para pra pensar, mas é possível, entendeu? A outra teoria que ele fala é um experimento secreto. Algumas pessoas acreditam que a síndrome de Havana pode ter sido causada por um experimento secreto, realizado por uma agência governamental ou militar. Pode, inclusive, ter sido até dos próprios americanos, né? Pode ser um veneno também, porque você sabe, né, que aquela época lá que o Hugo Chávez pegou câncer, o Lula e a Dilma pegaram também, que eles arrancaram de dentro deles uma cápsula de césio, né? Você sabia disso? Não sabia. Cara, esse é o episódio pra falar isso. Eu nunca teria outro episódio pra falar isso. Outra oportunidade. Do tamanho, tipo, da metade de um grão de arroz. Como é que isso foi Você entrar tá dentro? louco, cara. Imagina. Como que foi entrar? Os caras tiveram que ser ministrado boro, que é o que neutraliza o efeito radioativo, né? Durante décadas, cara. Os caras desenvolveram câncer, quase morreram. Você lembra? Não sei se se lembra da imagem do Lula. Não, Quando ele tava completamente debilitado. Ele tava... Cara, ele ficou A só a Dilma capa. também. Os dois É. ficaram só a capa da gaita, cara. Não ficou nada. Por quê? Porque os caras tinham um negócio de césio brilhando dentro deles, cara. Vagalume. Vagayume. Agora você para pra pensar. Se eles fizeram isso, o cara poderia ter sido até um remédio, cara. Pode ser uma arma, sabe o quê? Eu vou te dizer. O chat GPT faltou criatividade aqui. Arma nanométrica. Os caras lá no Japão não param de mostrar esses robozinhos nanométricos. Explique, Wellington, o que é uma escala nanométrica? 10 a menos 9, cara. Menos 6, menos 9. Menos Mili, seis, menos micro, seis. nano, Nano é pico. 6, Não, né? é menos 9. Menos 9. Não, 6 é menos 9. micro, né? É mili, micro, nano e aí pico. É isso aí, menos 9. Cara, é menos 9. Então, para pra pensar, cara. 9, 0 depois da vírgula. Entendeu? Depois Ou da antes, né, vírgula. vírgula. É um dependendo. robô feito desse tamanho. Que os caras só olham no microscópio. O cara não podia ser um robô que entrou lá no corpo do cara lá e fez um Paranauê lá? Você não tem como ver, né, cara? Acho que até pra fim de comparação, né? A escala nanométrica, cara, ela tem uma questão que é basicamente o que a gente inspira de ar, entendeu? Hoje, tudo que a gente consome de ar, cara, é nessa escala, então você não percebe. E é por isso que é tão perigoso, né? Cara? É muito complicado mesmo. Poderia ser um robô disso. E outra, olha que coisa interessante. Isso só aconteceu com americanos e canadenses. E voltou a ocorrer sintomas parecidos em embaixadas americanas na China e na Rússia. Cara, você Suspeito, né? Você é americano. Suspeitíssimo. Wellington, você é americano. Na Rússia, na China e em Cuba. E te acontece alguma coisa a mesma. O que você acha? Precisa desenhar? Tá muito na cara, né? Não tem. Não tem como, cara. Nossa, que coincidência. coincidência. Que coincidência. E a última teoria dele aqui, que ele fala que é uma guerra psicológica. Esse eu não acredito. Outra teoria sugere que foi uma questão de uma guerra psicológica destinada a enfraquecer a mente e física de diplomatas estrangeiros e minar as relações entre os países. Como, cara? Cara, não é isso, não. Como que é? É hipnose? Impossível. Não, o cara não vai desenvolver câncer sendo hipnotizado. Porra, cara, para com isso. Reflexões finais, então, Wellington. Eu fiz algumas perguntas para o nosso querido ChatGPT, que eu falei assim, pô, recapitula pra mim quais são os sintomas, não só aqueles mais comuns, mas todos os que foram encontrados. Então vamos lá. Zumbido ou ruído nos ouvidos, tontura e vertigem, náusea, vômito, dor de cabeça, perda auditiva parcial ou total, dificuldade de concentração ou memória, problemas de visão, insônia, sensação de pressão na cabeça, cansaço extremo e esgotamento. Cara, é foda isso aí, cara.
Não, é uma mistura de muita coisa, né, cara? Porque tem coisas ali que são de virose, tem coisa que é de altitude, tem coisa que é de tudo que você pode imaginar, cara. Tipo, é complicado. Até sono, cara. Porra. A única coisa que não apareceu aqui Ah. foi algo relacionado à Impotência. respiração. Não, porra, caralho. Respiração, problema respiratório não apareceu aqui. Mas de resto, cara, é É complicado. quase um cara. Covid. É quase um Quase Covid aí, né? Covidão. Meu Deus do céu, nem me fale. Olha aqui, ó. Eu perguntei pra ele duas perguntas bem legais, que eu acho que ele deve ter ficado feliz de responder. Eu falei assim, qual seria a explicação mais lógica pra esses fatos? E depois eu falei, qual seria a mais maluca? Porque ele é muito certinho, né? Você tem que meio que tirar primeiro pra depois ele se soltar. Aí ele falou assim, ó. Não tem uma explicação definitiva, nem comprovada. No entanto, muitos especialistas acreditam que é possível que os sintomas sejam relacionados a algum tipo de exposição a agente tóxico, né? Algumas teorias sugerem que pode haver uma combinação de fatores que possam ter contribuído, né? Incluindo a exposição a pesticidas, vírus, radiação ou substâncias tóxicas. Então, ele aposta mais numa intoxicação. Eu também acho que Parece mais plausível, né? parece mais plausível. Aí quando eu perguntei pra ele assim, a mais maluca, qual que é a mais maluca, cara? Ele falou assim, existem algumas teorias extremamente malucas de conspiração e explicações sobre a síndrome de Havana. Eis algumas. Aí ele deu 4. Essas são as melhores, cara. Essas aí são as melhores respostas possíveis, Eu cara. vou começar a dar 4 pra 1, porque pra mim a 1 é a melhor. Tá bom. A 4. Conspiração global. Outra teoria sugere que a síndrome de Havana é parte de uma conspiração global que visa controlar a mente das pessoas e dominar o mundo. Pô, isso aí, cara, se você pega essa arma e fala assim pra galera, povo de Curitiba, se vocês não fizerem isso, nós vamos apontar a arma pra vocês aí. Aleatoriamente vai começar a fazer um ou outro, só pra vocês começarem a sentir. Imagina, cara. Isso aí, eu li uns livros aí Bem hitleriano, inclusive, ficção, isso aí, né, cara? de ficção científica que falam sobre tecnocracia, sabe? E a tecnocracia é quando um cara descobrir uma tecnologia que suplante e põe os outros povos de joelho, ele vai colocar os outros de joelho, cara. Isso tá no Sapiens, né, cara? Que o ser humano, se dada a oportunidade, cara. Here comes a new challenger! André entrou porque ele tava nos bastidores ali cuidando da produção. Ele falou, cara, eu não me seguro, eu tenho que me pronunciar, né, André? Você tá mais Tava na mesa. Tá mais no staff, tava na mesa. Falou assim, não, eu vou Tava entrar. na mesa. Tenho Exato. que entrar, você falou, né? Eu sou igual aquele que fica lá com o primo rico lá, o Thiago Negro, o Kaique. É o Kaique, o editor. Falou, não, preciso intervir. Ou o Fábio- Will do Coach Rubens. Fábio Corraine, do GugaCast também. Todos Corraine. esses. Corraine sempre entra. Quando precisa, Verdade. ele fala assim, não, eu vou Faz entrar. tempo que eu não escuto o GugaCast. GugaCast tá bem legal, Como ele cara. tem passado? Eu escuto. Dos últimos podcasts que eu escuto. Tá bem legal. Tá bem legal. Mas aí, André, a gente tá falando aqui das teorias da conspiração, a gente começou possíveis sobre a síndrome de Havana, né? Você tava ouvindo. E Sim. a gente falou da primeira da conspiração global lá, de dominar a mente. Porque a gente tá falando sobre tecnocracia, né? Se alguém um dia dominar uma tecnologia, o cara coloca o mundo de joelhos, né? Se o cara fala assim, eu tenho uma arma aqui que eu consigo fazer todo mundo de uma cidade se ficar com diarreia. Não precisa matar as pessoas, tortura elas. É como se fosse o Harry Potter. Crucio. 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 E você veja, tem aquelas teorias lá daquele tal de TARS, que provoca furacão, terremoto em qualquer lugar. Faz parte dessas armas de grande potência, grande poder. Se isso fosse verdade, os caras testaram ali na embaixada. É plausível, porque eu perguntei pro ChatGPT quais são as possíveis mais malucas possíveis, e ele trouxe essa como a quarta. E aquela do... É. Tipo um Stranger Things. Não, vai chegar. Vai chegar, calma, nós Vai estamos deixando chegar, por vai último. chegar. Calma. Para. Vamos lá. Então você que é fã do Stranger Things, fica aí, que tá bem legal. Então é assim, ó. Aí eu peguei aqui, qual é a terceira? A terceira é ataques psicotrônicos. O que seria psicotrônico? Um abraço pro XCOM lá pro galera. É muito XCOM mesmo, né? Alguns sugerem que a síndrome de Havana pode ter sido causada por ataques psicotrônicos que usam ondas cerebrais para controlar o comportamento humano. É super XCOM, né?
E daí é mais do que você usar como arma pra ameaçar as pessoas. Você controla as pessoas. É mind control mesmo, cara. É controle da mente mesmo, direto, cara. Não tem tempo ruim, não. Esse é foda também. Seria possível, claro, né? Tanto que o pessoal É. ganhou a eleição aqui no Brasil, o bandido, então tudo é possível. Nem precisa arma. O amor venceu. O amor O amor venceu o venceu. ódio. O amor venceu o ódio. Nem precisou de arma. Só a promessa de picanha. E já rolou. Pra onde? 2. Vamos pra 2. Efeitos de uma dimensão paralela. Agora sim, Stranger Things. Cara, É isso. Outra teoria sugere... dimensão espelhada. E você sabe que na física existe essa merda, né? Existe. Teoria das cordas aí, cara. Um abraço cordas. pros nossos físicos. Nossos físicos, nossos bruxos. Ó, outra teoria sugere que a síndrome de Havana pode ser o resultado de efeitos colaterais de um experimento que abriu um portal para outra dimensão. Uma dimensão paralela. Será? Os russos. Os russos? É. Chineses. Um portal que se abriu. Um portal que se abriu, pode ser. Olha, Magderaz. tomara que veio o Jaspion junto, né? Cara, eu acho que esse história aí... Magarin. Espara, né? Eu acho o seguinte, se de todos os malucos aqui, esse daí não tem comprovação, seria mais improvável, né? Mas assim, a arma ali, tipo, os caras manipularem uma arma, eu ainda acho plausível, apesar de ser maluco, é mais plausível. Esse, putz, né? Se o cara fizesse isso, por que faria com só 40 caras na embaixada teriam caganeira? Só lá que teve segunda dimensão, dimensão paralela, né? É que nem no Dark lá, cara. O buraco de minhoca é só em um pedaço, tá vendo? É só naquela tá, cidade. Tá É só concentrado naquela cidade. só ali, tá só naquele ponto. E por último é ataque de alienígenas. Algumas pessoas acreditam que a Saudades do Dark. síndrome... Acredito que algumas pessoas acreditam que a síndrome de Havana pode ter sido causada por ataques de alienígenas que usam tecnologia avançada para atingir pessoas específicas. Bom, alienígenas escolheriam só embaixadores americanos para testar. Cara, o nome disso é escopo de projeto, cara. É piloto. É projeto. Isso aí é piloto, É cara. escopo, qualidade e prazo. Isso. Entendeu? Restrição tripla. Aí eu falei assim pra ele, me diga uma coisa chocante, ChatGPT, sobre esse tema, para que os ouvintes fiquem com uma orelha de pé. Aí ele falou assim, Olha. um fato chocante relacionado à síndrome de Havana é que em 2017 a Embaixada dos Estados Unidos em Havana relatou que 24 funcionários americanos haviam sofrido sintomas relacionados à síndrome de Havana. No entanto, um estudo publicado em 2019 na revista científica JAMA mostrou que um grupo de 40 funcionários da mesma embaixada em Havana também haviam relatado sintomas semelhantes. Não apresentavam lesões cerebrais significativas que pudessem explicar esses sintomas. Esse achado Significativas, né? Então, um pouco, aumentou ainda mais o mistério em torno da síndrome, que até hoje não tem uma explicação clara a respeito exatamente das causas que geraram esses sintomas. Isso pode deixar os ouvintes perplexos, Albino, e intrigados sobre as possíveis causas. O chat fala seu nome. Às vezes ele fala. Você se identifica, né? Fala, amigo, converse comigo. Não, ele no Albino não precisa. Ele reconhece pelo treinamento. Pela parceria. Tá certo. Pela parceria, né? Até porque ele é nosso melhor funcionário, né? Então... Pelo treinamento. Aí eu falei pra ele assim, me escreva um Pelo texto. jeito de escrever, ele já detecta. Ele já detecta. Me escreva... Tanto que no começo do podcast você viu que o Wellington falou que é o nosso funcionário exemplar, Eles se número 1. reconhecem. Eles se reconhecem. Funcionário do mês. O Albino é podcast aqui. um chatbot também. Ele é demais, cara. Um dia nós vamos descobrir que o Albino é um chatbot. Que é o ChatGPT emulado, na verdade. Eu queria muito o chat GPT no meu lugar, porque a maioria das respostas que eu dou é sim, ok, de acordo, ok, sim, explica Aprovado. melhor. Aprovado. De acordo é 90% da minha fala é de acordo. Mas tudo bem. Aí eu falei assim, me escreva um texto que eu possa narrar no final do episódio para concluir o podcast. Então, antes disso, eu queria que vocês falassem sobre a síndrome de Havana, o que vocês acham que de fato é, pra gente fechar este episódio.
Cara, eu. Eu acho que sempre que a gente tá falando de teoria de conspiração, é legal da gente pensar e teorizar, né? Eu acho divertido, cara. Agora eu não sou mais o chato que acha que tudo é mentira, então eu gosto Você aprendeu a sonhar. Eu aprendi a sonhar, cara. Hoje eu tô leve, né, gente? Então, eu acho que isso é super legal de discutir sobre isso. Até porque é uma forma da gente se questionar um pouquinho também sobre algumas coisas, né? Claro, que nem a gente falou no início, não dá pra ficar noiado, né? Não dá pra ficar preocupado com esse tipo de coisa, porque, cara, certamente tem muita conspiração no ar, né? A questão é que o quanto que isso impacta na tua vida, entendeu? Tipo, você vai continuar trabalhando igual, você vai continuar fazendo a tua vida, É vai assunto seguir, pra cara, churrasco então... só. Cara, é assunto pra ficar doido. É papo de bêbado no churrasco. Só, tá bom. 3 Mas minutos eu- e 50, André, pra você finalizar. E eu, vamos lá, 1 minuto e 50 cada um de nós. Esse remaining meeting time aí dá um nervoso, ainda bem que não é trabalho, é lazer. Mas vocês viram aí na Covid o quão fácil é as pessoas se contaminarem entre si próprias e a rapidez que isso acontece. Então eu acho que com certeza foi algo forçado, uma contaminação forçada, porque aconteceu com pessoas que trabalhavam no mesmo lugar, né? Muito específico, né? Muito específico, alguma coisa na água ali, uma fruta que foi entregue. Foi alguma coisa que veio um envelopinho com um antrax da vida. É, Encomendado, Tipo, né, cara? com certeza. E, cara, se você botasse um cara contaminado com Covid em qualquer embaixada, velho, Teria dado PT se igual. não tivesse a vacina, teria É. matado todo mundo, velho. Uhum. É porque o negócio no início era feio, né, cara? Mas Chocante, minha frase final. pra você ver, né? E assim, Polêmico. espero que vocês que tenham escutado aí tenham utilizado isso não pra pirar a cabeça, mas pra duas coisas, né? Pra passar seu tempo também, porque é legal quando a gente fala de coisas fora do nosso dia a dia, né? Você que escuta a gente no automóvel também. Tem muita gente que escuta a gente no carro, né? No som do carro. No metrô. No metrô, no fone de ouvido, no ônibus, no metrô, né? Muita gente de São Paulo. Nosso maior público é São Paulo e TI, né? Às vezes o cara tá programando e ouvindo a gente. Então, assim, é pro cara desligar um pouco a cabeça do dia a dia e a gente traz esses assuntos. Eu conheci um cara que ele falou assim, caraca, quando vinha o teu primo aqui, André, o cara falava assim, caraca, a minha semana é mais leve. Eu escutei o cara falando lá... Mas leve. É porque daí o cara saía da bolha dele, né? A gente precisa, às vezes, sair da nossa bolha. Só fala do reptiliano aí, cara, que já Mas vamos longe, cara. Já logo vamos ele longe. voltará evoluído, porque Será? Acompanhe @ como é que é? É Rafa Keiner, sei lá. É. Ele tem umas fotos, ele aparece no Instagram de umas minas aleatórias lá, com os braços abertos, de branco, wide country. Então, quando a gente inaugurar o nosso Bizu Studio, ele será estar lá na alguma Mas gravação? com certeza. Tem que trazer ele dentro de uma bolha, né? Uma bola. Pirâmide. Ele tem uma pirâmide que ele entra dentro. Você já viu, né? Sim. Ele tem uma pirâmide. Aí depois eu vou te mostrar a parada do Instagram que eu te falei, cara. Os braços abertos, todo de branco, umas paradas penduradas no pescoço. Então tá na hora. Falou, pessoal. Valeu, galera. Até Fica o ligado que futuro. nossos episódios de maluquice estão voltando, cara. Falou!